Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. No vídeo de hoje é aquele bate-papo que a gente gosta, né? Eu tô gravando bastante por aí. E hoje eu vim falar pra você algumas verdades que ninguém te fala sobre vender crochê, tá? Principalmente pra você que é iniciante. Eu sei que quando a gente tá iniciando no crochê, a gente vê muita gente, né, que tem aí já clientes, que vende sempre, né, que tem sempre vendas, e aí a gente fica falando assim, nossa, mas eu tô iniciando agora, será que é fácil assim, gente? E aí eu vim te contar essas verdades, tá bom? A primeira verdade sobre vender crochê, gente, que não é tão fácil assim, tá? Principalmente para quem tá começando, não é fácil vender crochê. Você precisa, né, ter muita paciência, você precisa trabalhar bastante, não só produzindo as suas peças, mas também fazendo ali divulgações para que você consiga conquistar cliente. Quando eu comecei, eu vendia mais para conhecidos, né? Parentes foram as primeiras pessoas que compraram pano de prato, né? Aí, por exemplo, tinha irmã de uma cunhada que pedia, sei lá, ela biquíni, né? Quando eu fazia. E aí, beleza, era só essas pessoas, eu não tinha clientes. Aí depois, gente, eu comecei a captar clientes lá no marketplace do Facebook. Foi lá que eu comecei a chamar clientes, porque nessa época eu não tinha ainda canal no YouTube. Eu ainda estava iniciando, então assim, eu acho que eu estava iniciando o canal no YouTube quando eu comecei a vender mesmo moda casa, né? Tapete, essas coisas. E aí eu não tinha cliente, gente. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um kit de revenda na época, que era 5 tapetes de crochê por R$ 100. Cada tapete saía a R$ 20. Aí eu coloquei esse kit lá no marketplace do Facebook e foi aí que comecei a vender para outras pessoas que não eram, né, pessoas conhecidas. E aí essas pessoas compraram e aí, né, falou com outras e comprou. Aí daí, então, gente, desde então eu não parei de divulgar. Comecei a divulgar, né, no YouTube, comecei a divulgar no Instagram. Na época eu não usava TikTok. Então eu comecei a divulgar. E aí pessoas falavam com pessoas que foi crescendo a minha rede de clientes. Mas não foi fácil, gente. No início não é fácil. No início, meu esposo pegava, por exemplo, meus tapetinhos e ia na rua vender para os vizinhos. Eu já peguei, por exemplo, o Brian uma vez, ele pegou e foi vender pano de prato lá num hospital que tinha lá perto da casa onde eu morava quando eu comecei a fazer o crochê. Então, assim, não é fácil, igual assim, muita gente fala, sabe? Ah, e tal, igual eu dei um vídeo aqui de dicas como vender seu crochê. Mas lá tem muitas dicas. Mas não vai entrando achando que é fácil. Mas uma coisa eu falo pra vocês, não é impossível. Não é impossível você vender seu crochê. Não é impossível você ter sua clientela. Não é. Você só precisa ter bastante foco e determinação, sabe? E não desistir. Não desistir porque eu sei que vai ter dias que você vai querer desistir. Eu sei que vai ter dias que você vai estar precisando do dinheiro, sabe? Mas aí quando você tiver assim nesses momentos, aí que você tem que buscar força mesmo para conseguir. Vai lá perto da sua casa, fala com suas vizinhas que você vende crochê. Fala com a moça da padaria que você vende crochê, que você tem aí uns tapetes para vender. Sabe? Fala com as pessoas que estão aí perto. No início pode demorar um pouquinho, mas você vai conseguir vender. Eu tenho certeza que você vai conseguir, sabe? Então, assim, essa é uma das verdades que eu queria falar para vocês, que não é fácil vender o crochê. Outra coisa, quando a gente está iniciando, não é fácil você produzir muito. Quando você está iniciando, você não tem muita prática. Então, assim, você vai demorar uma semana para fazer um tapete. E aí você vai ficar, meu Deus, mas tem crocheteira que faz R$ 1.000 por semana. Sim, mas vai ver quanto tempo que ela já está lá naquela, né, praticando, produzindo. Vai ver quanto tempo. Muito tempo, gente. Então, assim, a gente não pode querer fazer o que o outro faz. A gente tem que fazer o nosso. Então, por exemplo, você no início vai ser pouco a sua renda. No início você não vai ter uma renda grande, meu Deus do céu, que, sabe? Não. No início é difícil mesmo, é difícil, né? Muita gente fala, eu quero tirar um salário com crochê. No início é difícil, gente.
E se você não tiver organização, também é difícil. Porque nesse período que eu tava desorganizada aí, eu nem sei quanto que eu ganhava, porque eu só tava, como diz, entregando que eu já tinha recebido há muito tempo, entendeu? E tô finalizando agora, graças a Deus. Então, assim, é difícil, né? As pessoas não falam isso. É complicado você, no início, ver o dinheiro. Aí, por isso que muita gente desiste, porque não vê o dinheiro. E as pessoas que estão perto de você também não vê o dinheiro. Aí todo mundo começa a falar, começa a criticar. Ah, mas isso aí não é o trabalho. Ah, mas você tá ficando à toa. Porque não tá vendo dinheiro. Mas se você continuar, como diz a Dory, continue a nadar, continue a nadar. Se você continuar persistindo e fazendo, daqui a pouco você vai começar a ver o dinheiro. Daqui a pouco você vai começar a produzir mais. Daqui a pouco você já vai ter uma cartela de clientes. E aí, por exemplo, você fazendo o grupo de crochê, né, o grupo VIP, por exemplo, das clientes. Você postou lá, vendeu. Entendeu? E agora quem não tem cliente? É mais difícil, né? Você tem que ir atrás das pessoas, porque quando você tá na internet e você tem uma audiência boa, as pessoas vêm atrás de você. Mas quando você não tem, você tem que ir atrás das clientes. É você que tem que correr atrás. Entendeu? Você não pode ficar esperando elas virem até você, né? Então, o que eu falo pra vocês, é difícil no início, sim, é difícil, não é fácil vender crochê, principalmente quando você tá com muitas peças paradas, você não tem cliente, você tá no início, né? Mas não é impossível. E aí você começa a fazer as coisas que precisam ser feitas, começa a divulgar, começa a mostrar, começa a falar do seu trabalho, entendeu? Porque aquela frase clichê que todo mundo fala de que quem não é visto não é lembrado é muito verdade, gente. Sinto muito em dizer, mas ela é verdade. Quem não é visto não é lembrado. Mas essas verdades que eu tô falando pra vocês sobre vender o crochê são verdades duras, mas que todo mundo já enfrentou. Todo mundo já enfrentou. Vai ter dias, vai ter semanas que você não vai vender nada. Gente, vocês acham que eu vendo todo dia crochê? É claro que não. Eu tenho aqui ainda pronta entrega daquelas que eu fiz o meu tapete rosa e o meu trilho de mesa verde tá aqui ainda. Eu mostrei para um monte de gente esse mês. Ainda não vendeu. Mas vocês acham que eu vou ficar chateado por causa disso? Claro que não. Eu vou juntar com as peças que eu vou fazer esse mês para vender mês que vem. E aí, menina, mostro pra um, mostro pra outro, mando pra um, mando pra outro, depois mando de novo. Entendeu? É assim que eu faço. Porque se você não fizer assim, você não vai conseguir vender. Você não vai conseguir. Então, há dias bons, há dias que você vai vender muita coisa, há dias que você não vai vender nada. E aí você não pode se frustrar, você não pode ficar desanimada com isso, não. Tá? Mas, gente, é isso. Se tem verdades aí, crocheteiras que estão me acompanhando e que tá, ó, no ramo do crochê há muito tempo, coloca aqui embaixo quais verdades sobre vender crochê que eu esqueci de colocar aqui. Comenta aqui que eu vou gostar de saber, tá bom? É isso, gente. Mas nada é impossível para Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão na presença de Deus. Então, se você tá junto com Ele, fica firme, você vai conseguir vender, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!